A paz, irmãos, boa noite, pode se assentar. A presença do Senhor aqui é verdadeira e é real, né? Ele é o nosso maior tesouro, Ele é o nosso maior bem que nós temos, Ele é o nosso Senhor, né? E Ele tem falado conosco, e Ele vai continuar falando. Nós estamos aqui chegando no final do ano, nós estamos aqui alguns dias antes do Natal, e hoje ainda é culto de missões, mas assim, uma das coisas que eu gosto do Natal, eu gosto do Natal, aquele Natal daquele tradicional, sabe? E eu fiquei por 14 anos dentro de um país que tinha camelo, que tinha um monte de coisa, e a única igreja que tinha lá, na noite de Natal, tinha peça de Natal, e os camelos entravam, os 3 reis magos entravam pelo camelo, tinha ovelhinha de verdade, porque tinha na rua, era coisa que estava na rua, então não era uma coisa nova, não era nova para ninguém, era uma coisa que estava na rua, uma coisa que estava lá, mas era uma coisa muito bonita, e eu me emocionava com rever a história, relembrar quem é Jesus. E uma das coisas que a gente precisa lembrar, o Natal lembra muita coisa, mas Jesus é a nossa esperança. Jesus é o príncipe da paz. Eu acho que essa noite, se você por acaso está com falta de esperança, quando você olha, chegando no final do ano, chegando no próximo ano, e você olha à frente e você fala, meu Deus, mas o Senhor é a nossa esperança. Nós temos muitas vezes que Ele fala, eu sou a esperança. Eu sou a sua esperança e eu sou a esperança para todos os povos. Eu sou o príncipe da paz. Não há outra paz em lugar nenhum a não ser em Jesus. Que nesses dias do Natal a gente possa relembrar isso. E lembrar que Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso conselheiro, Ele é Deus forte, mas Ele é o príncipe da paz. Se você entrou aqui, e paz, tanto no hebraico como no grego, ela tem a ver com não com as circunstâncias, ela não tem a ver com as circunstâncias, não com falta de guerra. A paz tem a ver com ser completo. A paz tem a ver com ser reconstruído, recolocado, reconectado. Então a paz para nós que somos filhos de Deus, príncipe da paz, é porque em Jesus nós somos reconectados com o Pai. E isso já é suficiente para andarmos em paz nesses dias. Isso é suficiente para andarmos com Cristo e em paz. Não deixe a circunstância tirar tua paz. Porque Jesus disse, a minha paz vos dou, e não as dou como o mundo a dá. A paz que é Jesus é diferente, e ela vive em vocês e em mim. Eu queria, algumas pessoas aqui nessa igreja que são mais perto de mim, já ouviram eu falar esses dias, em conversas, que o Senhor tem falado comigo muito, Deus falou muito comigo através do livro de Ageu, mas muito mesmo, um livro pequeno, 2 capítulos, Ageu dos profetas menores, difícil às vezes de achar, se você não tem costume de ler muito a Bíblia, você vai demorar a achá-lo, mas ali, e eu vou ler Ageu, então os meninos vão colocar Ageu, daqui a pouco. E Ageu, ele é um profeta chamado os profetas menores, faz parte dos 12 profetas menores. Por que menor? Porque o tempo de trabalho dele, de ministério dele é curto. Não foi tão longo, talvez 16 anos. Mas se você pegar o livro de Ageu, na verdade, eles são 4 meses. E eu sou uma pessoa que gosta de planejamento, eu sou uma pessoa que gosta de data, e eu sofro com isso. E o Senhor tem trabalhado muito na minha vida, muito. Hoje de manhã Ele falou novamente, deixa disso. E com as minhas datas, com meus planejamentos, o A, o B, o C, e o Senhor tem falado, e em Ageu a gente vê isso, né? Tem datas, o dia, no livro de Ageu fala, tal dia começa isso, tal dia, Ageu volta e fala, ele tem datas, ele tem nome de reis, ele está tudo ali, e ele está ali contemporâneo do livro de Zacarias. A gente vai ver um pouquinho disso, e eu não vou falar tudinho sobre o livro de Ageu, porque é tão rico, mas eu queria falar 2 coisas que o Senhor tem me chamado muito a atenção dentro desse livro. Você lê em 5 minutos, e uma mensagem tão poderosa, que faz uma nação mudar de atitude por causa da palavra do profeta Ageu.
A atitude do povo muda. Então, só para você entender, para quem não sabe, a gente tem lá o livro de Esdras, a gente tem o livro de Neemias, é tudo no mesmo período, né? Então o povo, eu estou dando essa panorama para eu entrar no que eu quero falar, para você vir comigo e saber o que eu estou falando. Então assim, você tem lá, o povo, no tempo do rei Dario, do Ciro, tal, o povo está lá na Babilônia, termina os 70, escravizado na Babilônia, termina os 70 anos, Deus cumpre a promessa, eles vão retornar, um grupo volta um sacerdote, volta um governador, né, que é da casa de Davi, Zorobabel, eles voltam, e eles tinham duas coisas a fazer. A primeira era reconstruir a cidade, ou a primeira ou a segunda, mas as duas juntas. Era a reconstrução dos muros e da cidade e a reconstrução do templo. Eles vão para fazer isso. E eles começam, e de alguma maneira, que nós vamos ler, eles param a reconstrução do templo, e eles levam 16 anos, até que Ageu venha e comece a falar com eles novamente, e eles vão retornar à reconstrução. Vocês estão aí? É só uma panorâmica do que eu quero falar hoje, tá? Só para você entender o que eu vou falar. Então eu vou pedir, nós vamos ler o capítulo 1 todo, são 14 versículos. Nós vamos ler Ageu todo, mas nós vamos ler o capítulo 1, tá? Para você entender um pouquinho. Você pode colocar? Eu leio aqui, eu leio aqui, eu leio aqui, sei lá. Aqui está ruim, vamos lá. No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Saltiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, dizendo, presta atenção nessas palavras: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma que não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora sim, diz o Senhor dos Exércitos, vejo aonde os seus caminhos levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor, veja aonde os seus caminhos os levaram. Suba o monte para trazer madeira, construa o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que o fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos, por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupam com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho, e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca, que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz. E a também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara, e o povo temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o povo: eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo, e eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. Amém? Senhor, nós estamos na Tua presença. O Senhor tem estado conosco e o Senhor está aqui. Nós lemos a Tua palavra e a Tua palavra
é a verdade. E a tua palavra fala conosco. E a tua palavra é como uma espada de 2 gumes. Ela corta, ela faz aquilo que lhe apraz. Senhor, estamos aqui, somos pessoas diferentes, em momentos diferentes das nossas vidas. Mas uma coisa queremos, Pai, queremos ouvir a tua voz. Fala conosco naquilo que precisamos hoje. Fala-nos individualmente, fala-nos como igreja. Fala conosco, Senhor. Amém. Gente, parece até uma palavra dura, e é. E às vezes eu falo, Deus, o Senhor só me dá palavras duras, mas faz parte do dom, né? E eu vou fazer o quê? Porque é assim que Ele fala comigo, eu só estou compartilhando. Mas eu queria lembrar de alguma coisa. Primeira coisa que eu queria lembrar, que a nossa decisão, as nossas escolhas importam para Deus. O que eu individualmente escolho importa para Deus. O que nós escolhemos como filhos de Deus importa para Deus. Lembre-se que você é filho de Deus. E as suas escolhas importam para o reino de Deus. Para o reino de Deus. Nós estamos aqui chegando no final do nosso ano. Alguns já fizeram seus planos para o ano de 2026. Alguns ainda não fizeram. Mas eu queria lembrar você que já fez ou você que não fez, que lembre-se, o que você escolher importa para Deus. Olha esses irmãos como eu e você, receberam uma missão de ir e reconstruir o templo. Mas por algum motivo, que é o primeiro motivo, eles gastaram mais tempo reconstruindo coisas para si mesmo do que reconstruindo o templo do Senhor. Eles gastaram seus dinheiros, eles gastaram tempo, eles construíram casas bonitas, casas finas, não tem problema nenhum em ter isso. A questão é que eles fizeram tudo isso e esqueceram de reconstruir o templo. Gastaram tanto tempo que não tinha energia para reconstruir o que era importante. O templo, naquele período, significava a presença de Deus. O templo foi uma coisa que Deus pediu, Deus deu instruções para eles construírem. E foi destruído com o Império Babilônico, teria que ser reconstruído novamente, mas o templo representava a presença de Deus no meio do povo. Mas aquele povo ficou como nós, ficou com tanta coisa para fazer, que esqueceram de reconstruir a presença de Deus, o lugar de Deus. Não é uma coisa mais, não é que cuidar do que Deus nos deu, cuidar da nossa casa, cuidar das nossas coisas não é importante, mas a prioridade era o quê? Reconstruir a presença de Deus na nossa vida. Nós somos o templo de Jesus Cristo. Nós somos o templo do Senhor. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não habita neste lugar por causa deste lugar. Deus habita neste lugar porque nós estamos aqui e Deus habita em nós. E quando nós temos a prioridade de cuidar das coisas só nossas, mais do que reconstruir a nossa vida com Deus, restabelecer a presença de Deus na nossa vida, isso traz problema. Olha que Ageu fala: reconsidere os seus caminhos. Vocês não têm percebido que vocês têm plantado e não têm colhido, que vocês têm bebido e não têm satisfeito, que vocês não estão satisfeitos. Vocês comem, vocês compram, vocês fazem, vocês viajam, vocês fazem tudo, e no final do dia vocês estão com uma insatisfação no coração. Vocês não percebem que vocês trabalham e o seu salário entra como se fosse num saco, numa bolsa furada, ele vai embora.
É isso que Ageu está falando no versículo 4 e 5. Ele fala: reconsidere, vejam. Vocês não têm percebido que enquanto vocês estão construindo seus impérios, que ficarão aqui, e vocês esqueceram que o mais importante é a sua reconstrução de vida, da presença de Deus, a reconstrução que traz o altar, a reconstrução do lugar de Deus na nossa vida, de centralizar quem é o centro da minha vida. O templo deveria ficar no lugar, quem é o centro da minha vida, quem é o tesouro. Nós cantamos, né? Eu encontrei o meu maior tesouro, mas como eu cuido desse tesouro, como eu trabalho com esse tesouro, como esse tesouro faz parte da minha vida. E a gente vê eles tentando reconstruir, e a gente vê eles cuidando de coisas. E o profeta diz: olhem o caminho que vocês têm feito todos esses anos. Olha o que vocês têm feito todos esses anos. Vocês saíram com uma missão, e vocês cumpriram só pela metade. Olha o que vocês têm feito todos esses anos. Como está a presença de Deus na sua vida, na minha vida? Onde tem sido as minhas prioridades? O que eu tenho escolhido? O que nós temos escolhidos? Nós precisamos prestar atenção nessas coisas. Principalmente nós estamos fazendo um balanço, eu não sei se você faz, mas algumas pessoas, um balanço do ano, o que você atingiu, o que você não atingiu, e nisso do que você atingiu, o que você atingiu no reino espiritual, o que você atingiu para o reino, o que você conquistou para o reino, o que o Senhor conquistou dentro do seu coração, porque às vezes o nosso coração também tem que ser conquistado por Jesus. Tem áreas da nossa vida que ainda é nossa e não é de Jesus, e a gente tem que falar: Senhor, tantos anos te conheço e ainda essa área está aqui, estou segurando ela, estou segurando. E aí o Senhor fala assim: nós vamos ter que conquistar essa parte da vida da Alessandra de novo. Eu tenho que retornar. Onde está o nosso centro? Quais são as nossas prioridades? Quais são as nossas escolhas? Onde estão as suas escolhas? Onde estão as minhas escolhas? Sabe, eu gosto muito quando no Antigo Testamento fala: assim diz o Senhor, e no Novo Testamento fala: em verdade vos digo, né? É o Senhor falando também, que é para a gente lembrar de quem está falando conosco, né? E assim diz o Senhor, e assim diz o Senhor, volta várias vezes, mas assim a gente vê no versículo 7, hoje eu vou fazer um pouco diferente, viu, pastor? Eu vou gastar mais tempo de oração depois. Hoje nós vamos orar, irmãos. E eu queria que você colocasse novamente o versículo 7 para mim, por favor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam onde os seus caminhos o levaram. Pode continuar. O 8. Suba o monte para trazer madeira, construa o templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado. Por que deveria ser construído o templo? Para que o Senhor se alegrasse. Porque hoje nós precisamos olhar para nós e ver como está o nosso templo, onde o Senhor habita, não só o nosso corpo, mas o nosso lado espiritual, a nossa alma. Para que o Senhor se alegre, para que o Senhor seja glorificado através da minha vida. Eu fico assim, sabe, toda vez que eu oro o Pai Nosso, eu levei tempo para entender isso, levei bastante tempo, né? Santificado seja o teu nome, né? E como que eu santifico o nome do Senhor, e como que isso acontece, como que o Senhor é glorificado na minha vida, através da minha vida. Quais são as coisas práticas? Quais são as coisas práticas que Ele nos pede? Mas Ele diz assim: subam, tragam madeira. Aí você vai ver no versículo depois que vai dizer assim: eu vou estar com vocês. Tem a nossa parte.
Sabe, a madeira não caiu do céu, ela já estava lá. Tem que ir lá, tinha que cortar a árvore, tinha que ser uma árvore específica, tinha que limpá-la, tinha que deixar preparar. Tem um trabalho, reconstruir. A promessa de Deus é: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. A promessa de Deus é: eu mandarei o Espírito Santo e Ele vai morar em vocês. Isso Jesus falou assim: olha, agora vocês estão movendo, mas vocês vão passar por um período onde eu vou morar dentro de vocês. Eu não sei, gente, mas quando eu penso assim, meu Deus, eu fico emocionada às vezes em casa. E às vezes, quando eu penso assim, o Deus que criou tudo isso aqui disse que vai morar em mim, mora em mim. Se você soubesse quem eu sou, gente, como que pode Ele escolher morar em mim, em mim? Em você, mas Ele escolheu isso. Você sabe como isso é grande? E a gente não percebe. E a gente não percebe essa grandeza. O Espírito Santo é a Trindade, é Deus. Ele mora em nós. Nós somos o templo. Nós somos o templo. Nós somos a presença de Deus nessa terra, nessa geração, nesses dias. Não tem um templo formado onde Deus vinha e falava, e a nuvem e a glória. Não precisa disso, porque ela está dentro de você e de mim. Tem que ter nuvem, tem que ter glória, tem que ter trovão na nossa vida, tem que ter movimento na nossa vida, porque é dentro de nós que Ele está. É dentro de nós que Ele está. A nossa escolha importa. A nossa escolha define o que as pessoas veem e podem esperar deste mundo. A escolha deste grupo, a escolha deles foram assim: ok, Deus, nós vamos reconstruir. Eles falaram: Senhor, nós vamos reconstruir. Senhor, nós vamos subir a um monte, nós vamos cortar as árvores, nós vamos podar as árvores, nós vamos preparar, nós vamos fazer a nossa parte. Senhor, nós vamos fazer a nossa parte, nós vamos reconstruir. A nossa escolha determina a glória de Deus nessa terra. A nossa escolha faz diferença na vida da nossa família. As nossas escolhas fazem diferença na vida do casamento. As nossas escolhas fazem diferença na vida de pessoas do nosso trabalho. As nossas escolhas fazem diferença nas pessoas no mundo. A igreja do Senhor, nós somos igreja. O que nós escolhemos, esse povo foi lembrado. Olha só, vocês estão dando prioridade em coisas que passam, e vocês nem têm percebido que vocês têm feito tanto e não têm nada. Vocês nem têm percebido que vocês têm gastado tanto tempo e vocês ainda estão insatisfeitos. Sabe por quê? Porque vocês estão na prioridade errada. A prioridade é buscar o Senhor em primeiro lugar. A prioridade é trazer o Senhor para a nossa vida de uma maneira clara, limpa, de uma maneira que Ele tenha essa liberdade do reino de Deus, ser visto nos lugares. Essa é uma prioridade para nós, e ela tem que ser na sua agenda, no seu planejamento de 2026. A nossa primeira prioridade, a sua primeira prioridade tem a ver com o seu relacionamento com Deus. A sua primeira prioridade para hoje, né? Para hoje, tem a ver com o seu relacionamento com Deus. As demais coisas você pode colocar, mas não vamos fazer. Eu gosto da Bíblia porque a Bíblia nos dá a história e ela nos dá assim, ó: não façam isso porque vocês já sabem que vai acontecer. Faça assim que dá certo. Não faça assim que você já sabe o que vai acontecer. Se tem essa história de pessoas que sabiam que tinham que fazer, reconstruir suas casas e o templo, e não reconstruíram, não trouxeram, não deram valor à presença de Deus na sua vida, foram pessoas insatisfeitas. Por que eu vou fazer assim também, que eu já sei o resultado? Por que nós vamos fazer essas coisas que a gente já sabe que não vai dar em nada? Se a Bíblia nos diz claramente que essa história, essa verdade diz: não adianta enquanto eu não estiver no centro,
enquanto você não reconstruir a minha presença, um lugar para eu ficar com você, você vai trabalhar, você vai comer, você vai viajar, você vai passear, você vai fazer tudo, mas você no final do dia está insatisfeito. Se a Bíblia já disse que é assim, se você acredita na Bíblia como eu acredito, então vamos fazer como eles, né? Imediatamente eles tomaram uma posição. E fala que o governador tomou uma posição, o sacerdote tomou uma posição, e o povo tomou uma posição e começaram a reconstruir. Os mais velhos ficaram tristes, porque estavam reconstruindo um lugar menor do que o lugar que eles tinham há anos atrás. Mas não é a questão, e Deus vai falar para eles, a questão não é o tamanho, a questão não é a beleza exterior, a questão é interior. Eu estarei com vocês, e a minha glória será maior do que na primeira. Porque a questão não é o que você acha bonito ou não. A questão é que eu vou morar em vocês. A questão é a minha presença que vale muito mais. É a minha presença que vale muito mais. E eu queria continuar, porque tem algo aqui que, se você me conhece, reconsidere os seus caminhos. As escolhas mudam a situação. Quando eles escolheram subir a montanha, quando eles escolheram pagar o preço deles, eu não sei como que eles fizeram isso, eu não sei se eles colocaram algumas pessoas fazerem isso, eu não sei se foram os profissionais que foram fazer, não sei se eles pagaram um salário, eu não sei a parte, mas todo aquele povo se moveu para reconstruir. E aí a promessa do Senhor, no versículo 13, eu estou com vocês, declara o Senhor. Quando eu e você, que não é um trabalho fácil, colocar o Senhor todos os dias, em todos os minutos, ser no centro da nossa vida, não é fácil. Porque a gente tem um montão de desejo, a gente tem um montão de coisas que a gente quer fazer, mas a palavra que o Senhor diz é: eu estou com vocês. Eu estou com vocês nessa reconstrução. Eu estou com vocês quando vocês querem reconstruir o templo, reconstruir o lugar do Senhor nas nossas vidas. Às vezes é reconstruir nosso altar de oração. Tempo com o Senhor. Tempo com o Senhor. Tempo com o Senhor na sua casa. Tempo com o Senhor. E o Senhor diz: eu vou te ajudar. Eu vou estar com você. São várias coisas. Presença do Senhor. Presença do Senhor. E uma outra coisa, que aí a gente vai ver já no 2. Mas eu não vou ler essa aí. Não pus o versículo, quer dizer, tem o versículo, mas vou só ler aqui. A obediência do povo de Deus é parte do que Deus faz no mundo. Eu quero que você entenda bem isso. Quando o povo de Deus, que sou eu e você, obedecemos ao Senhor, o mundo é transformado. O mundo é transformado. Porque se eu e você temos o Senhor na nossa vida, e Ele é o centro, Ele é a nossa prioridade, o seu mundo de trabalho é transformado. O seu mundo da sua casa é transformado. O seu mundo do seu colégio, da sua universidade é transformado. O seu mundo é transformado porque você é a presença de Deus. Porque você leva com você, não é a Alessandra que está indo naquele lugar, mas é Jesus através da Alessandra. Mas é Jesus através de você. Irmãos, se a gente tem essa consciência muito clara na nossa vida, você já imaginou nas suas atitudes como elas seriam diferentes? Como que você trataria a pessoa que você não gosta? Como que você vai tratar o seu inimigo, o seu amigo, sua casa, qualquer um?
Se você lembrar que você carrega dentro de você Deus. 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 A nossa obediência ao Senhor é o que o mundo está precisando. Quanto mais a igreja de Jesus Cristo for parecida com Jesus, mais pessoas chegarão a Cristo. Não são movimentos. Movimentos traz multidão. A multidão recebe o pão e o peixinho e vai embora. E daí quando ela precisa de novo, ela corre atrás. Ela precisa de cura, ela corre atrás. Mas o que faz a diferença é uma igreja que se parece com Jesus. É uma igreja que se parece com Jesus. É uma igreja que se parece com Jesus. E essa igreja não é um templo, não é uma cruz. Essa igreja sou eu. Quanto mais eu reconstruo o meu relacionamento com Deus, mais a glória do Senhor desce. Mais a glória do Senhor essa manifesta. Mais a presença do Senhor é real. Mais pessoas são transformadas. Mais coisas acontecem. Mais lugares conhecem a Cristo. A gente vai ver lá no final, se você ler na sua casa, porque são várias coisas, e são coisas muito interessantes que esse livro nos diz. Mas a gente vê lá que depois, no final, tem a promessa, que Ageu chega e fala para Zorobabel, que Deus falou, olha, Zorobabel, ele é descendente de Davi. E aí ele vem e ele vai falar da promessa que vai levar a Jesus Cristo, né? E que Jesus Cristo é o Senhor, né? Jesus Cristo é o Senhor. E é esse Jesus que tem perguntado para mim e para você. 2026 está à porta. No seu plano de 2026, tem espaço para reconstruir, para dar, não, talvez a sua vida nem é reconstruir, porque Ele já está ali, mas tem espaço para expandir a minha presença, tem espaço para ampliar, que é o tema desse ano, a minha presença, tem espaço para ampliar o reino de Deus onde você for. Eu queria que a gente vai fazer uma coisa diferente hoje. Queria que vocês colocassem o que eu mandei para vocês. Eu quero que nós vamos ter uns minutos de pensar. Nós vamos refletir nessa pergunta individual e depois nós vamos orar. Tá? Vocês podem colocar para mim, por favor? Nesse tempo, o tempo daquelas pessoas ali, você vai pegar o versículo 1 de Ageu, o povo está fazendo de tudo, e o povo diz assim, não chegou o tempo ainda de reconstruir o templo. O povo diz, não chegou o tempo, ainda não. Depois eu oro mais, depois eu leio mais a Bíblia, depois eu evangelizo mais, depois eu convido mais as pessoas para vir na igreja, depois eu ajudo os pobres necessitados, depois eu vou a missões, depois, porque o povo dizia, não é agora ainda. A prioridade do povo não era Deus. Eu queria que você pensasse assim, qual tempo você está vivendo e o que o Senhor requer de você como prioridade nele. Pensa 2025, pensa hoje. O seu tempo hoje tem sido dizer, depois Deus, depois Deus, depois Deus. Não agora. Quais são as suas prioridades hoje?
Vocês lembram que eu comecei falando um pouquinho que Ageu, que o povo estava na Babilônia, daí eles voltam para reconstruir a cidade que estava em ruínas. Você pode ler em Neemias, pode ler Esdras, pode ler lá Zacarias. A cidade estava em ruínas, os muros estavam destruídos, e a vida espiritual do povo também, ela estava em ruína. E eu queria lembrar de você, há áreas da sua vida espiritual que estão em ruínas hoje. Só você pode responder para você mesmo. Há áreas da sua vida espiritual que estão em ruínas, porque você tem priorizado outras coisas. Isso é muito individual. Você tem áreas que estão em ruínas. Que desculpa você tem usado como povo? Ainda não chegou o tempo para adiar a obediência a Deus. Quais são as suas desculpas? Idade? Não tenho tempo? Não é para mim? Tenho vergonha? Você tem esquecido que o valor da sua obra, seja na sua vida, ou seja no seu ministério, está na presença de Deus e não na aparência? Nada é o que os outros veem, mas é a presença de Deus na sua vida. O que Deus quer reconstruir em você? O que Deus quer reconstruir em você? O que você irá fazer ativamente para restaurar, melhorar sua comunhão com Deus em 2026? Queria que você fechasse seus olhos. Eu não sei o que você está respondendo ainda para o Senhor. Mas se você é que nem eu descobri, lendo Ageu, que eu tinha umas áreas em ruínas. Eu descobri que tinham áreas que eu precisava dar atenção. Eu descobri que tinham prioridades que não me aproximavam de Deus. Eu tive que refazer algumas prioridades. Eu tive que repensar algumas coisas. Eu tive que parar de dar desculpas. A segunda casa e a glória dessa segunda casa só será maior se nós reconstruirmos elas primeiro. Só será maior a glória da segunda casa se eu reconstruir esse espaço, se eu der esse espaço para o Senhor. Se eu der esse espaço para o Senhor na minha vida. Se eu der esse espaço para o Senhor. Eu queria muito agora. A gente faz muito isso na ceia. A gente se ajoelha, né? A gente faz isso no dia 31. Mas eu queria fazer agora. Se você sabe orar e falar com Deus, e se você pode se ajoelhar, eu queria que você se ajoelhasse. Se você não pode, não tem problema, porque não é a maneira. Se você não quer também, não tem problema. A questão é aqui que você está falando com o Senhor. Você está falando com o Senhor. Eu não sei quais são suas respostas. Eu não sei o que você tem
gastado o seu tempo. Eu não sei se você tem feito tanta coisa, no final do dia é insatisfação. Eu não sei se você tem aquela pessoa que fala assim: Senhor, ainda não chegou lá, ainda não está lá. Eu não sei se você tem saído para se descansar e você chega mais cansado, se você tem trabalhado muito mais e você não tem colhido nada. Eu não sei se você tem plantado coisas e não tem recebido. Eu não sei se você tem feito tantas coisas e ainda se sente insatisfeito. A única coisa que eu sei é que o nosso Senhor está aqui hoje. E a única coisa que eu sei que o Senhor nos chama a pensar, a orar, a nos entregar. Reconsidere os seus caminhos. Reconsidere os seus caminhos. Reconsidere a maneira que você tem feito coisas. Reconsidere se nesse seu caminho de 2025 o Senhor foi prioridade. O Senhor foi prioridade. Se não foi, é tempo de pedir perdão. E Ele nos perdoa. Mas é tempo também de uma decisão. Vai chegar dias difíceis, estamos em dias difíceis. Estamos em dias difíceis. Estamos em dias difíceis. E a nossa escolha, as nossas escolhas, fazem diferença no mundo. As nossas escolhas fazem diferença no reino de Deus. As nossas escolhas fazem diferença no nosso dia a dia. Escolhemos servir ao Senhor. Escolhemos servir ao Senhor. Escolhemos mais uma vez servir ao Senhor. Escolhemos mais uma vez estarmos na presença de Deus. Escolhemos mais uma vez dizer: Senhor, eis-nos aqui. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, ó Espírito de Deus. Espírito Santo de Deus. Espírito de Deus. É tão maravilhoso, é tão tremendo, é tão soberano, é tão longe do nosso entendimento, mas o Senhor mora em nós. O Senhor habita em nós. Nós somos o templo, nós somos a habitação do Senhor. Espírito de Deus, lembra-nos no mais íntimo, fala conosco, coloca essa impressão no nosso coração, Senhor. Nós somos o teu templo, nós somos o que as pessoas podem ver. Oh Jesus, Jesus, o Senhor disse que quem te via o Pai. E o Senhor mora em nós. Que as pessoas olhem para nós e vejam o Pai. Que as pessoas olhem para nós e vejam o Senhor. Que as pessoas olhem para nós e vejam o Senhor em nós. Que as pessoas vejam nas nossas atitudes o Senhor. Que as pessoas vejam no nosso tratar uns com os outros o Senhor. Que as pessoas vejam no nosso perdoar uns aos outros o Senhor. Que as pessoas vejam no receber o perdão e a graça o Senhor. Deus, que as pessoas vejam, Deus, na nossa humildade, não na arrogância, não no orgulho, mas as pessoas vejam o Senhor. Oh Jesus, somos o templo do Senhor. Somos o templo do Senhor. E mais uma vez na tua presença, oh, canta lá, bachuri, andai, canta massuri, churi. Oh, canta lá, bachuri, andri, anda lá, suri, chai. Oh, canta lá, yasiri, chai, canta lá, machuri, anda lá, massuri, chai. Enche-nos Espírito, enche-nos Espírito, enche-nos Espírito de Deus, enche-nos Espírito de Deus, enche-nos Espírito de Deus nessa noite.
Você pode ficar em pé, você pode ficar sentado, mas eu quero que você ore, quero que você comece a orar alto, eu quero que você comece a orar nas línguas dos anjos, eu quero que você comece a orar. Eu quero que você que fala em línguas interceda com gemidos inexprimíveis, porque o Senhor sabe, o Senhor sabe. Eu quero que você fale: Senhor, como tu enchesse aquela casa, como aqueles homens daquele período disseram sim, foram buscar as madeiras, eu quero dizer sim. Eu quero dizer sim, Jesus, eu quero dizer sim, eu vou fazer a minha parte. Eu quero dizer sim, Jesus, eu vou reconstruir nessa cidade de Votorantim, de Sorocaba, no estado de São Paulo. Eu vou ajudar a reconstruir o seu templo, um lugar de habitação ao Senhor. Eu quero dizer sim, Deus, porque no Brasil eu vou fazer a diferença e nós vamos reconstruir um lugar para o Senhor. Deus, eu quero falar sim ao Senhor, porque neste mundo nós vamos reconstruir um lugar ao Senhor, nós vamos reconstruir esse lugar para o Senhor. Ora vem Jesus, ora vem Jesus, ora vem Jesus, ora vem Jesus, ora vem Jesus. Senhor, que o Senhor venha, Jesus, vem Jesus. Vem Jesus, enche-nos com a tua glória, enche conosco a tua glória. Senhor, nós não podemos fazer nada sem o Senhor, nós não podemos fazer nada sem o Senhor. Enche-nos com a tua glória, Senhor, enche-nos com a tua glória, Senhor, enche-nos com a tua glória. Ori cantará machuri andarai, cantari machuri andarai. Ori cantará si churi andala machuri andala mai. Ori candala masiri churi andala masiri chai. Ori candala masiri. Deus, nós não queremos esperar dia 31 de dezembro para dizer que o Senhor é nossa prioridade para 2026. Oh Espírito de Deus, queremos reconstruir aquilo que está quebrado na nossa vida. Oh Espírito de Deus, reconstrói almas. Espírito de Deus, reconstrói sentimentos destruídos. Espírito Santo de Deus, reconstrói vidas que foram destruídas. Espírito de Deus, reconstrói o teu altar. Espírito de Deus, reconstrói as nossas memórias, nossas dores. Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, cura-nos, cura na nossa alma, cura no nosso físico, que haja cura hoje. Reconstrói aquilo que foi derrubado. Senhor, nos perdoa por deixar-nos a ruína em algumas áreas da nossa vida espiritual. Senhor, reconstrói. Jesus, a tua palavra, basta uma palavra tua e tudo se faz. Basta uma palavra tua, Jesus, e tudo se faz. Basta uma palavra tua. O Senhor disse: eu estou com vocês. Nada pode nos separar. Nada pode nos separar da tua presença. Ori cantarabashuri. Ori cantare. O Senhor perdoa-nos. Oh, basta uma palavra tua, Senhor, e somos reconstruídos. Oh Jesus, ori cantaramai. Nos prepara, Jesus, para receber a tua glória. Nos prepara para aquilo que o Senhor tem nos dado o ano que vem. Nos prepara, Senhor, para querermos o Senhor mais o ano que vem. Nos prepara, Deus, para entrarmos nessa onda que o Senhor tem trazido para nós, para o próximo ano. Nos prepara, colocando o Senhor no centro. Seja o centro, Deus. Seja o centro da nossa vida. Seja o centro, Senhor. Ori candalamashuri andaramai. Xeri cantaramasiri. Ori candalamashuri andarai. Eu não sei o que o Senhor tem falado com você.
Mas se você sabe que tem algo que você precisa confessar, que tem algo que está em ruína, e que você não quer que continue em ruína, para o próximo ano, eu quero que você venha aqui no altar. Se você hoje falou: Senhor, tem parte da minha vida que precisa ser tomada novamente. Tem parte da minha vida que não está toda em ruína, mas não está bem. O vir na frente não é para se expor. O vir na frente é um passo de dizer: Senhor, eu não quero sair do jeito que eu entrei. Eu preciso do Senhor. Nada é impossível para o Senhor. Nada é impossível para o Senhor. O Senhor quer pessoas, o Senhor ama pessoas, o Senhor está no meio de pessoas com coração quebrantado, com coração contrito. Aquele Senhor que diz: não está certo, não está bem, não estou bem, e eu não quero continuar assim. O Senhor está aqui nessa noite. E o Senhor sabe, Jesus, quais são as áreas. E eu quero te pedir, Jesus, que ninguém saia daqui como entrou. Que ninguém saia daqui sem sentir a tua presença. Jesus, 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 toca no mais íntimo. Toca naquela parte, naquilo que essas pessoas têm entregado ao Senhor. Elas vieram aqui deixar no altar, elas vieram aqui deixar na cruz, nas tuas mãos. E que o Senhor toque nesse momento, e que isso aconteça agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em teu nome, Jesus. Saímos daqui com madeira pronta para restaurar. Estamos prontos para restaurar. Estamos prontos para dizer: precisamos do Senhor. Estamos prontos para dizer: sem o Senhor nada podemos fazer. Estamos prontos para dizer: Senhor, até aqui tenho lutado, tenho colocado, mas não tenho conseguido. Mas hoje eu quero, Senhor, ser restaurado. Hoje eu quero colocar essa situação no teu altar. E hoje eu saio daqui restaurado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não sei o que você deixou no altar do Senhor, mas eu sei que o Senhor é fiel. Eu sei que o Senhor é Deus. Eu sei que nele tudo podemos. Eu sei que é Ele que restaura. Eu sei que é Ele que faz. Eu sei que é Ele que faz isso. Então creia. Creia que não é na sua força, mas é no poder de Deus. Creia, declare: Deus, essa parte que estava um pouquinho destruída, essa parte que precisava ser restaurada, eu sei que hoje no Senhor ela já começou. Ela já começou. Amém? Pode se assentar. E eu quero fazer um outro desafio. Eu não sei quais são as suas prioridades de 2026. Mas você que quer pôr a prioridade de 2026, ser o templo do Senhor verdadeiro nessa terra. Por onde você andar, eu quero que você fique em pé. Não é em pé para mim. E se você não pode ficar em pé, é o seu coração, gente. Deus vê, Deus sabe. E eu quero que você só fale assim: Senhor, Senhor Jesus, eu escuto o seu chamado.
Eu creio de verdade que o Senhor habita em mim. Jesus, faz a tua morada, tenha liberdade de ir no mais profundo do meu ser, de entrar em lugares onde o Senhor ainda não entrou. Tenha liberdade de manifestar a tua glória através da minha vida. Tenha liberdade de manifestar a tua glória através da minha vida. Irmãos, tenha coragem de dizer isso. Tenha liberdade, Jesus, de manifestar a tua glória através da minha vida. Tenha liberdade, Jesus. Amém e amém e amém. Deus os abençoe. Tenha liberdade, Jesus, de manifestar a sua glória.